A parábola dos trabalhadores da vinha aparece em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16, e narra a história de um homem que contrata alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. O interessante é que ele contrata esses homens em horários diferentes ao longo do dia, mas ao final todos são recompensados da mesma maneira. Primeiramente, o proprietário da vinha combina com cada trabalhador que pagaria a quantidade de 1 denário pelo dia trabalhado. Feito isso, os trabalhadores são enviados para o campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, o proprietário da vinha encontrou outros trabalhadores que estavam lá parados na praça do mercado e também os recrutou para o trabalho na vinha e prometeu que pagaria o que fosse justo ao final do dia. Às 3 horas da tarde, ele encontrou outros trabalhadores que estavam ociosos e também, por fim, os contratou. Ao pôr do sol, ao final do dia de trabalho, ele fez os pagamentos dos trabalhadores da vinha. O pagamento deveria começar pelos trabalhadores que chegaram por último. Eles receberam 1 denário cada um deles. Então, os trabalhadores que tinham sido contratados primeiro, mais cedo, pensaram que receberiam mais que 1 denário. Porém, todos eles receberam a mesma quantia e isso gerou insatisfação. Afinal, eles trabalharam por mais horas e acharam que deveriam receber mais. O proprietário disse que não estava sendo injusto porque ele estava honrando o valor combinado e demonstrando apenas generosidades com os demais. Além disso, ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o seu próprio dinheiro. Um adendo: é importante a gente perceber que o capítulo anterior prepara para a parábola no capítulo 20. No capítulo 19, um jovem rico pergunta a Jesus sobre o que ele precisaria fazer para conseguir a vida eterna. E após a resposta, ele acaba não acatando o conselho e vai embora. Nesse momento, Pedro, quando viu que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo que ele tinha, pergunta a Jesus o que eles, que tinham de fato deixado tudo o que possuíam para trás, receberiam no final das contas. Aquela pergunta tinha uma intenção materialista. Então Jesus respondeu deixando claro que a recompensa não pode ser medida por nada material, ao contrário. A recompensa se daria pela regeneração, fazendo com que os homens entrassem no reino dos céus. E aí é com base nesse contexto que Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. A recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Ele é justo e totalmente bondoso, embora essa justiça não pareça coerente aos olhos humanos. A bondade do proprietário da vinha pareceu injusta e má aos olhos dos outros trabalhadores. Por isso, ele disse: amigo, não estou sendo injusto contigo, não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado, sendo assim, toma o que é seu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu, ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? O princípio dessa parábola fica clara na seguinte sentença: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus 19, 30. Basicamente, quando Jesus inclui o elemento tempo de forma extremamente sábia, ele queria ensinar o que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente em Efésios 2:9. Ali ele entendeu que a recompensa não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é pela importância de uns sobre os outros. Não é pela quantidade de serviços feitos ou por tempo de casa. Afinal, a salvação não é aposentadoria. A recompensa é pela graça, determinada segundo a soberana, justa e perfeita vontade de Deus. A frase "porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos" também cabe muito bem nesse ensino. Ela reforça a lição de que muitos possuem a preocupação do que poderão ganhar para si mesmos, tanto no mundo presente quanto no mundo futuro, ao seguirem o Evangelho. Aqueles que se esqueceram o quanto estavam ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecados e escravos do mal, mas Deus os chamou. Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho, e quem nos recompensará por isso é Deus. A recompensa não vem pelo trabalho feito, mas pelo chamado para esse trabalho. Logo, todo o mérito é dele. Não somos merecedores de reconhecimento algum. Ele nos recompensa unicamente por sua graça, porque mesmo que fizéssemos tudo, ainda seríamos servos inúteis. Ele é o proprietário da vinha. Ele foi
foi ao nosso encontro. Ele nos chamou. Outros ao meio-dia. Alguns ele chamou pela manhã, outros um pouco mais tarde. Mas todos nós éramos igualmente imprestáveis. Estávamos perdidos, de modo que não havia um justo sequer. Deus não deve nada a você. Deus não deve nada a homem algum e é impossível negociar com ele. A recompensa é dele. Ele dá a quem quiser, o quanto quiser e da forma que quiser. A nós cabe a gratidão de todas as pessoas que eu poderia ter sido. Que privilégio meu ser aquela que foi encontrada por Jesus.